quando eu decidi ir embora, a maioria das pessoas não me apoiaram, né? Então foi... Chamaram de louca? Muito, nossa, porque assim, apesar de eu não tinha uma vida de luxo, minha família, eu fui criada de uma forma super simples. O luxo que eu tive na minha vida foi estudar em um colégio particular. Legal. Graças a Deus, assim, meu pai sempre priorizou isso, né? Investiu na tua educação. Isso. Né? Só que, ao mesmo tempo, se eu continuasse aqui, por exemplo, eu não precisaria me descabelar para trabalhar, ia ter comida em casa, roupa lavada, eu ia ter Tava numa zona de conforto. Exato, assim, não ia precisar ficar desesperada para trabalhar, nada. Só que ao mesmo tempo eu queria, sabe, eu queria andar com as minhas próprias pernas. Eu nunca gostei de ficar pedindo dinheiro pro meu pai, pra ninguém, assim. Sim. Eu sempre gostei de realmente ser independente. Então, as pessoas viam isso e eu indo pra lá sem ter condições, sem ter nada pra me agarrar, sem ter ninguém pra me ajudar. As pessoas viam, ela é louca, assim, ela tá saindo daqui, que é o conforto da casa dela. Tá assustando, né? Exatamente, assim, pra ir pra lá, se ela não sabe nem o que vai acontecer, sabe? Então... Mas tu não tinha ninguém lá pra... Não, tinha. Ah, tá. Isso. A minha mãe, ela sempre morou lá em São Paulo, desde que eu era criança, mas eu nunca tive aquela proximidade. Não tinha muito contato. Mais ou menos, mas é que eu não tinha, como que eu posso dizer? Eu e a minha mãe, a gente nunca teve aquele, como que eu posso dizer? Acho que por conta da criação ter sido longe, eu nunca tive tanta identificação com a minha mãe. Nunca teve afinidades, né? Isso, afinidades, exatamente. Então, quando eu fui pra lá sabendo que não ia dar certo morar com a minha mãe. Tu não ia poder contar com ela, né? Não podia contar com ela. Entendi. E aí eu já sabia disso. Tanto que quando eu fui pra lá, eu pensei, olha, eu vou pra lá, eu tenho 1 mês pra achar um trabalho. Caraca, mano. E quando eu fui pra lá, eu tinha 17 anos, né? Eu tinha acabado de terminar o ensino médio, assim, eu terminei no finalzinho de novembro, dia 16 de dezembro eu fui. E foi aquele momento que eu comecei a buscar emprego, porque eu fui pra casa da minha mãe, mas eu sabia que... E até minha mãe também não tinha condições de me ajudar, enfim, de pagar minha faculdade e tal. Então, eu sempre soube que ia ser... Ia ser rápido, né? Ia ser rápido. Então, eu fui, passei 6 meses morando com a minha mãe até eu completar 18 anos. E nesse período, assim, tudo de ruim aconteceu na minha vida, assim. Meu pai parou de falar comigo, porque ele não aceitava. Hoje eu compreendo, assim, eu sou filha única do meu pai, né? Então, hoje eu compreendo ele não ter aceitado no começo, né? Enfim, por várias questões, mas... Porque tu era filhinho do papai, né? Era. A filhinha do papai, que eu digo assim, era o que ele tinha de melhor, né? Exatamente. Também, eu era muito nova e São Paulo, você sabe, você já morou lá, né? Sim, é terrível. São Paulo é uma cidade, assim, louca. Ela é... Eu era muito jovem. de pedra mesmo, né? Eu era uma menina, então... todo mundo ficava com medo, né? Do que ia ser, do que ia acontecer, se eu ia ter imagina o sofrimento que esse rapaz não passou. Como é o nome do teu pai? Sim, é Alzerino. Alzerino. Isso, Alzerino. Forte, hein? E aí, nesse período, né, eu já tinha conseguido um emprego, só que eu ganhava muito pouco, eu ganhava R$900. E eu não tinha condições de pagar a faculdade e pagar o aluguel. Eu tinha conseguido uma bolsa parcial na faculdade, só que tinha a outra parte para pagar e ainda tinha aluguel e tudo mais. Então, quando eu saí da casa da minha mãe, eu tinha acabado de completar 18 anos, eu faço o aniversário em maio, e em maio eu saí. E naquele momento ali, eu já vi o que era estar sozinha, porque eu já me virava sozinha, assim, mesmo estando na casa dela. Realmente, assim, foi um período um pouco difícil, mas eu lembro até hoje, quando eu saí, que eu me mudei, eu fui morar em uma república, a primeira república que eu morei tinham 12 pessoas. Era um apartamento super antigo, assim, muito simples, tudo muito simples. Mas... Quando eu me vi lá sozinha, eu sempre tive medo de escuro. Quando eu me vi lá sozinha, assim, eu dividia quarto com outra pessoa, só que a outra vaga, quando eu me mudei, tava vazia. Então, só tinha eu naquele mês no quarto. Caraca, mano. Eu fiquei assim, eu falei, meu Deus. Assim, naquele momento pânico, me deu medo. Né? Foi um pouquinho difícil, assim, mas logo eu já tava num ritmo de trabalho, com a faculdade também, então logo fui me acostumando a
ali com a rotina Sim, mesmo. sim. E passei a gostar também. Eu sempre gostei de fazer minhas coisas sozinha, de me virar sozinha. Então, pra Caraca. mim tava maravilhoso. Que história sensacional, hein? E aí, gostou do corte? Se gostou, curta, comente, compartilha e se inscreve no canal, hein? Eu conto contigo, hein?